Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Pai Santo, querido, amado, eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações. Amém. Aguardamos ansiosamente para que o Senhor fale conosco. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito falando à Tua igreja. Que, Senhor, os nossos corações sejam voltados para Ti 100%, Senhor. Não 99%, não 80%, mas 100%, Senhor. Prepara os nossos corações para essa mensagem, Senhor. E que ela caia em um terreno fértil. E ela produza frutos, sendo regada pelo Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos? Amados, até ontem eu ainda não tinha uma mensagem para trazer hoje. Dificilmente isso acontece. Geralmente o Senhor me dá a mensagem no meio da semana e eu tenho mais tempo para preparar. Mas até ontem eu não tinha uma mensagem. E eu falava com o Senhor, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E lendo o livro, que eu estou lendo, Porque Tardo Pleno Avivamento, falava muito sobre a busca da igreja, o dever de orar, o quanto a igreja não tem orado, o quanto os pregadores têm alimentado as ovelhas com palhas, o quanto nós temos deixado de fazer a obra de Deus como deveríamos por conta da falta de oração, da falta de entendimento da palavra de Deus. E eu dizia: Senhor, fala comigo. E eu queria trazer uma pregação a respeito de oração, mas o Senhor não me deu. A palavra que o Senhor me deu foi a respeito de vigilância. E eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome dEle. A importância de entendermos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Entendendo que o inimigo ele pode ter muitas artimanhas, muitas formas de agir, mas a sua base sempre foi a mesma. E nós entendendo a base que o inimigo tem para agir em nossas vidas, nós aprendemos a vigiar nesses pontos, a entendermos, a orarmos mais, meditarmos mais na palavra e não vivermos de acordo com essa astuta cilada do inimigo, que são os 3 pilares que o inimigo tem para nos atacar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi o que o inimigo usou com Eva, foi a mesma estratégia que o inimigo usou com Jesus. A mesma estratégia que ele tentou usar com Paulo, usando aquela mulher para profetizar, trazer ele, como nós pregamos aqui na quarta-feira. E em diversas passagens nós vamos ver o inimigo sempre tentando, e parábolas do Senhor nos mostrando de que as astutas ciladas do inimigo sempre são as mesmas. Sempre são as mesmas. Ele nos faz atentarmos para a concupiscência da carne. O que seria a concupiscência da carne? Desejos. Alguns acham que concupiscência da carne, porque desejos da carne se referem só a atos sexuais, mas não apenas a isso também. Mas a tudo que a sua carne deseja, o que o seu corpo anseia, o que a sua vida aqui na terra anseia. O quanto nós deixamos de viver a obra de Deus pensando nessas coisas. Anteontem, vindo da casa dos irmãos, eu vinha conversando com o Josafá,
E ele falando sobre isso, a dúvida dele em relação ao fim. Como é que vai ser tirado de nós? Como é que nós vamos ser perseguidos? Ou será que nós já estamos aceitando marca da besta? A dúvida dele era em relação ao Pix, né? Até que ponto nós devemos depender da tecnologia para sobreviver? Porque na verdade hoje basicamente dependemos da tecnologia para sobreviver. E até que ponto nós estamos nos entregando a isso para ter o que comer e o que vestir? Até onde vai o nosso limite sobre isso? E foi uma pergunta intrigante, irmãos, que me deixou pensativo. Até onde eu sei que eu não estou passando os meus limites em prol do Evangelho, para que eu tenha o que comer e o que vestir? Até que ponto? Uma das chaves é justamente isso. Será que os desejos da carne, as vontades desse mundo, têm superado as vontades de Deus em nossas vidas? Qual é a prioridade que nós damos? Qual é a prioridade que nós damos? Nós damos prioridades ao nosso trabalho ou nós damos prioridade ao reino de Deus? Nós damos prioridade a botar comida em nossas casas ou damos prioridades ao reino de Deus? Porque a verdade é, irmãos, que em Lucas capítulo 3, abra comigo sua Bíblia. Lucas capítulo 3, na verdade eu acho que até o 4, eu que confundi porque eu não gravei o meu esboço, mas está guardado no meu coração. Lucas capítulo 4, perdão. Deixa eu separar o meu esboço aqui. Falei que eu não... Deus sabe o que faz, né? Deus usou o irmão na aula para falar muita coisa que nós iríamos falar aqui na pregação. Deus é maravilhoso. Não foi marcado não, tá, irmãos? Mas o Senhor já tinha preparado. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não cometeu coisa alguma, e terminados aqueles dias, finalmente teve fome. A palavra diz que Jesus Cristo ele fez um jejum de 40 dias. Quem aguentaria aqui, né? Jejum mesmo, jejum, sem comer nada. Eu estou, irmãos, aqui cheio de fome, porque ontem à noite eu lanchei e hoje eu não comi nada. Eu estou aqui, irmãos, minha barriga estava doendo na hora da aula, com fome. E eu pensei, acabando a aula eu vou tomar um chocolate, alguma coisa, de tanta fome que eu estou. E eu não estou nem 24 horas sem comer. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo 40 dias sem comer. Alguns lembram do jejum de Daniel, mas Daniel comeu legumes. A palavra diz que ele não comeu nada. Fez um jejum durante 40 dias. E depois de 40 dias, como qualquer ser humano, a palavra diz que ele teve fome. E qual foi a primeira coisa que lhe foi oferecido pelo inimigo? Irmãos, você acha que era pecado Jesus Cristo transformar uma pedra em pão? Você acha mesmo que isso seria pecado? Jesus Cristo tinha um propósito. Jesus Cristo tinha que cumprir o seu propósito aqui na terra, que era em prol do reino de Deus. Então, mesmo tendo fome, foi tentado pela concupiscência da carne, o desejo da sua carne de comer. Isso não é pecado. Não seria pecado Jesus Cristo transformar uma carne em pão, uma pedra em pão. Mas o Senhor Jesus Cristo precisava vencer as tentações, vontades, porque Ele mesmo dizia o tempo todo, eu vim cumprir a vontade de meu Pai. Então tudo que Jesus Cristo fazia era em prol do reino. E será que muitas das vezes a gente não aceita um emprego melhor, que nós vamos receber mais,
e aí deixamos de congregar, não temos mais tempo para orar, para ler a palavra. Pegamos um trabalho extra, né? Eu falava com os irmãos aqui esses dias, que eu fiz um propósito com Deus de não trabalhar no domingo, né? E por incrível que pareça, eu só estou conseguindo cliente que não pode visitar durante a semana e quer visitar domingo de manhã. E eu já fiquei o mês de outubro inteiro, não vendi nada. Sou corretor de imóveis, não vendi nenhum imóvel. E aí começa a bater a preocupação, né, das contas do próximo mês. Mas o compromisso que eu tenho não é com o pão de cada dia na minha casa. Eu fui ensinado a minha vida toda que o homem tem que pôr o pão de cada dia na sua casa. Eu sou criado com uma raiz bem antiga que chamam de machista. Eu até gosto que o homem traz o sustento para a sua casa. Mas se eu for analisar a palavra do Senhor, quem traz o sustento para a minha casa não sou eu. Sou eu? Não. É Deus. Então, se eu deixo de fazer a vontade dele para trazer o sustento da minha casa, o que eu estou fazendo? Deixando o reino de Deus em segundo lugar, entregando de mão beijada a concupiscência da carne. A palavra do Senhor diz que a árvore que estava no meio do jardim era formosa, era bonita. O fruto dela era desejável, mas era proibido. E a serpente, toda astuta, chega para Eva e começa a falar do quê? Ela poderia falar de tantas outras coisas, mas ela fala de algo de comer. O próprio Senhor já tinha dado autoridade para eles se alimentarem do que eles quisessem, menos da árvore da vida. Da árvore do bem e do mal, na verdade, perdão, pela palavra, do conhecimento. Era a única que não. Mas a primeira coisa que o inimigo tentou ele foi sobre os desejos da carne. É ou não é? Não dizem que tudo que é proibido é melhor? Não dizem que nós temos vontade de conhecer aquilo que é proibido, de provar aquilo que é proibido? Hoje, não mais, né, irmãos, em Cristo Jesus. Mas quando nós estávamos no mundo, a verdade é. Quando surgia algo desejável, a nossa carne sente vontade. Verdade é essa. O irmão falou sobre os limites. Deus põe um limite. E nós sabemos que se lá é o limite, então eu devo permanecer longe. E qual é a atitude de muitos? Vão dizer, lá no limite tem um muro, depois do muro tem um abismo. Se eu sei que depois do muro tem um abismo, então eu não vou até lá. Mas tem pessoas que não conseguem se aquietar e ela vai até lá, não indo apenas até lá, ela sobe em cima do muro. E aí qualquer vento pode derrubar ela ao abismo. Mas o maior erro dela não foi ter subido no muro, foi ter chegado até o limite. O inimigo sabia astutamente o que ele faria com Eva. Sabia muitas das vezes o desejo do coração de... quem sabe muitas das vezes ela não passava por aquela árvore e ficava olhando. Os desejos da nossa carne, as vontades que nós temos, muitas das vezes, às vezes são até necessidades. Quantas pessoas não roubam por um prato de comida? É correto? Não. Mas fazem por causa de um prato de comida. E quanto nós não somos tentados por causa dos nossos desejos aqui nesse mundo. A palavra do Senhor começa na epístola de João, dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A epístola de João foi escrita a nós, e João, com todo o seu jeitinho de massagear e bater, chamava filhinhos, né? E ele começa a sua carta dizendo assim, nós estamos escrevendo tudo aquilo que nós testificamos, vimos e provamos, vimos
e experimentamos todo esse propósito. E por isso eu alerto a vocês: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E ele começa falando sobre a concupiscência da carne, que é a primeira coisa em que nós somos tentados. As nossas vontades, aquilo que nós temos vontade de praticar, vontade de fazer. Às vezes nós queremos uma casa nova, um carro novo, ou uma casa própria, estamos no aluguel. E até que limites nós estamos dispostos a ir, até onde nós estamos dispostos a ir por essas coisas. Nós não queremos mais passar por provações que nós passávamos antes. E essa semana foi uma das coisas, surgiu uma vaga de emprego de gerente de uma empresa, no ramo imobiliário. E eu pensei em me candidatar, porque lá eu teria um salário fixo, né, combustível, várias outras coisas. Poderia ter um contra-cheque para poder comprar um carro, né, para fazer a obra. Mas eu comecei a me lembrar da vida dos meus gerentes, que não viviam, né, era em prol da empresa, porque o gerente ele é o mais cobrado. E quanto tempo eu teria para o reino de Deus? E eu fiquei: Senhor, até onde eu posso ir que eu não desagrade ao Senhor? Porque um pastor de uma igreja que não tem tempo para a igreja não é um pastor. É só em título. É só por título. O próprio nosso pastor, o pastor Alan, precisou abrir mão de pastorear uma igreja local, porque não tinha tempo mais para essa igreja. E até onde nós estamos dispostos a ir para botar o prato de comida em nossa casa, para não passarmos mais necessidade onde nós vivíamos? Às vezes eu estou no emprego, ou eu tenho uma profissão que não me dá mais tempo para orar, para ler a palavra, para várias outras coisas, para estar aqui no culto. Porque por mais que alguns digam que não tem problema você faltar vários cultos, tem sim. O ato de congregar era o ato da igreja cristã. A igreja de Cristo congregava todos os dias, se reuniam, amavam fazer isso. Isso é ser uma igreja bíblica. Então, se o meu emprego não me permite fazer isso mais, não estou dizendo o que acontece uma vez ou outra não, tá, irmãos? Também não é indireta para ninguém, mas eu estou dizendo a partir de mim, do que aconteceu comigo essa semana. Eu poderia, se eu me candidatasse à vaga desse emprego, provavelmente eu seria empregado. Porque a pessoa que postou, ela conhece o meu trabalho, já fui chamado para trabalhar com ele. Mas eu não teria tempo para o reino de Deus. Então, se eu preciso abrir mão do reino de Deus para botar comida na minha casa, então eu estou me entregando às vontades da minha carne, os meus desejos, as minhas necessidades acima do Evangelho. Nós temos que entender que quem escreveu essa carta foi um homem que viveu em prol do Evangelho, que foi derramado sobre ele óleo fervendo, ficou exilado numa ilha, passando necessidade, sendo prisioneiro por amor a Cristo. E a primeira coisa que ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque por mais que as necessidades que nós temos, básicas, não sejam por nós cumpridas, Deus tem um propósito em todas as coisas. O reino de Deus tem que continuar sendo prioridade. E o inimigo, assim como tentou Eva, tentou Jesus Cristo, ele também nos tenta da mesma forma. Algo que aparentemente não tem pecado algum. Jesus Cristo transformou água em vinho, não poderia transformar pedra em pão? Sim. Mas ele estava jejuando. Ele estava fortalecendo o seu ministério. Porque após descer daquele monte, depois de tudo aquilo acontecer, a palavra diz que ele começou a pregar: o reino de Deus é chegado a vós. O centro da vontade de Deus é o reino. Não sou eu, não são as minhas necessidades, é o reino.
venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, não a minha. É a vontade de Deus que deve ser soberana. O irmão falou aqui sobre a arca de Noé, né? Já estou preparando um pouquinho o terreno para a próxima pregação. Como ela foi feita? Direcionada por quem? Não veio um prego sequer que foi Noé que escolheu. Não teve um prego. O templo, o tabernáculo, tudo que foi feito sobre obra de Deus, não tem um prego que tenha sido feito com a vontade do homem, que tenha sido pregado, que o homem tenha escolhido. É sempre Deus. Quando nós nos propusemos, nos propomos a fazer a obra de Deus, a vontade dele é soberana e não a nossa. É o reino de Deus soberano. Então eu preciso abrir mão da minha vida, das minhas vontades. Irmãos, a vida com Deus é uma vida de renúncia. Muitos ainda não entenderam isso. Acham que isso é fanatismo, é religiosidade. Mas não é, é a palavra de Deus. Renúncia. Quantos não têm vindo à igreja por causa do trabalho? Não têm congregado? Não têm vivido pelo corpo, no corpo, na comunhão do corpo? Quantos não têm feito isso por qualquer outra coisa, por ambições? Eu me lembro que assim que eu me converti a Cristo, uns 5 ou 6 anos atrás, sou nascido e criado na igreja, mas não era a igreja. Mas quando eu me converti a Cristo, a primeira coisa que o Senhor me tirou foi as minhas horas extras, que faziam do meu salário de 1.000 e poucos reais chegar a 3, 4 mil reais. A primeira coisa que Ele me tirou. Então, às quarta-feiras eu voltei a cultuar, aos sábados comecei a pregar de porta em porta, e aos domingos não faltava um culto na igreja, um ensino da palavra, estudo que nós tivemos aqui às 8h30, a pregação do Evangelho. E onde tinha culto na casa de quem tinha, eu estava querendo ir também. Porque eu estava sedento pela palavra. Eu estava naquele primeiro amor que nós chamamos, de Senhor, eu abro mão da minha vida por Ti. Não tem uma música que diz assim? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abrimos mesmo? Abrimos mesmo? De todos os nossos planos, nossos sonhos? Ou só de alguns? Eu tinha um plano de poder botar comida na minha casa todo mês. Talvez esse plano não seja feito. Não estou dizendo aqui que eu estou precisando não, tá, irmãos? Porque o Senhor tem sustentado todos os dias a minha casa. Não tem deixado faltar o pão de cada dia. Glória a Deus por isso. Eu exalto o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo aqui de dificuldade financeira, isso eu falo para glorificar o nome do Senhor. Não estou me queixando, é glorificando ao nome do Senhor. Porque cada dificuldade financeira que nós enfrentamos, nós vemos a prova real que vivemos o ministério de Cristo. Que vivemos em prol da obra dEle. Porque Ele em nada tem deixado faltar. Em nada. Mas é uma via de mão dupla. Primeiro nós abrimos mão dos nossos desejos da carne. E depois, só então depois, o Senhor não deixa faltar nada. É como se você investisse em algo, sem saber se tem retorno, sem ter a certeza de um retorno. Investir no reino de Deus, surgem algumas dúvidas em relação a isso. Mas as nossas certezas estão na palavra do Senhor. Que nos diz que não há um que tenha abandonado tudo isso por amor a Cristo que não seja recompensado naquele grande dia.
Então isso me leva para o segundo ponto, que é a concupiscência dos olhos. Às vezes você pode não fazer algo, ou não fazer algo em prol, da sua vida, mas a sua mente só vive nisso. Você deixa de ser uma mente produtiva, porque os seus olhos estão olhando coisas que não deveriam estar. A segunda coisa que o inimigo tentou a Jesus Cristo, também tentou a Eva, foi a concupiscência dos olhos. Dizendo que aquela fruta era muito bonita, não tinha problema nenhum. Assim ele também foi tentado, o Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, abre lá sua Bíblia comigo, deixa eu até botar o meu marcador aqui, nós vamos ficar lá também, vamos ficar indo e voltando, tá? Lucas capítulo 4. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O inimigo às vezes tenta nos ludibriar com as belezas desse mundo, com falsas ilusões, nos mostrando que a vida de alguém que está no mundo está melhor que a nossa. Eu lembro de um casal agora, de um sertanejo muito famoso, em que eu ouvia muitas pessoas falarem que era um relacionamento exemplo, porque ele falava em todas as lives da sua esposa, e dizia que nunca ia abandonar porque ela esteve com ele na fome e tal. E era um relacionamento modelo para o mundo. E há pouco tempo agora foi noticiado que eles estavam se separando. E agora eles estão numa batalha judicial em relação à pensão, bens materiais. O Senhor nos mostrando que as aparências, muitas das vezes, a maioria das vezes, elas enganam. O inimigo tentou o Senhor Jesus Cristo mostrando todos os reinos. E o que o irmão mencionou aqui não é mentira. Ele disse ao Senhor: tudo isto me foi entregue. Não é isso? Mas antes, ele diz o que ao Senhor? Leia o capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 6. Dar-te-ei a ti todo o poder e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. E aí o Senhor diz para ele: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Muitas das vezes, o diabo tenta nos tentar com coisas que nós olhamos e achamos muitas das vezes muito bonitas, belas. Mas o Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua igreja. O inimigo tenta nos tirar algo eterno, nos mostrando algo que não é eterno, nos mostrando algo que a ferrugem e a prata, e a ferrugem, e a traça podem corroer. Mas o que está preparado para nós, não tem como a ferrugem nem a traça corroer, irmãos. Então, às vezes, aquilo que nós achamos belo, maravilhoso, muito bonito, às vezes tem um ministério muito bonito, Pessoas cantam no louvor, um louvor tão bonito, mas aquilo não tem agradado ao Senhor. Esse livro que eu estava lendo fala sobre isso. Às vezes você é muito elogiado sobre o seu ministério. Muito terrível, irmãos?
Você é muito elogiado sobre o seu ministério. Porém, é mais uma artimanha do inimigo para fazer você olhar com olhos superficiais. Ele te mostra coisas que são belas. A igreja está crescendo, está mais bonita, tem mais irmãos. Antigamente ficava só 3 ou 4. Hoje a maioria das cadeiras estão preenchidas. Nós estamos com aparelhagem de som, temos violão, já estamos nos estruturando. Coisas bonitas. Mas as coisas que Deus gostaria que nós olhássemos estavam escondidas. Como a falta de oração, a falta de conhecimento da palavra, a falta do cuidado com a igreja, o pensar só em si. O inimigo estava tentando maquiar, porque o reino de Deus consiste em Jesus Cristo morrer e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida e nos acrescentar, nos trazer para próximo de Deus, nos religar a Deus. O inimigo sabia de todas essas coisas, então ele vem o quê? Dizendo assim: Senhor, eu vou te entregar todos os reinos. Lembra que os judeus vão te aceitar se eu te entregar todos os reinos, porque eles esperam um rei sobre todas essas nações. Mas o Senhor Jesus Cristo diz para ele: somente a Deus nós devemos adorar, porque a vontade de Deus não era o reinado superficial desse mundo. Porque por mais que o inimigo tenha recebido do homem o poder sobre esse mundo, ele ainda é sujeito a Deus sobre todas as coisas. Ele não pode fazer algo se Deus não quiser. Então o reino de Deus não consiste nas coisas desse mundo. E a segunda artimanha do inimigo foi essa: tentar ludibriar ao Senhor Jesus Cristo, mostrando todos os reinos. Quem aqui já subiu numa montanha? Não sei se muitos gostam, ou até num monte, a vista maravilhosa que nós temos de uma cidade. Eu gosto mais de montanha, porque eu vejo as montanhas. Eu acho que são mais bonitas do que as cidades. Porque aquelas árvores são mais bonitas do que prédios. E eu começo a olhar, desculpa, a gente tem um arquiteto aqui, eu falar isso, mas as árvores são mesmo. A criação de Deus é muito mais bonita. Uma cachoeira, coisas materiais, coisas lindas. É muito lindo uma cidade. É muito lindo você olhar toda essa natureza. É grande, é maravilhoso, porque foi Deus que criou. Mas o reino de Deus é muito maior do que todas essas coisas. O Senhor nos preparou algo muito maior do que aquilo que Ele criou. Vocês conseguem compreender isso? Que a terra, a palavra diz que ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Ele criou todas as coisas, as árvores, o jardim, os animais, as aves. E Ele diz que algo está preparado muito maior do que todas essas coisas. Porque o reino de Deus não é algo visível aos olhos humanos, mas o inimigo tenta nos cegar, tenta fechar os nossos olhos para olharmos só para o material, para algo desse mundo. Mas o Senhor tem algo muito maior. O reino de Deus é algo muito maior, irmãos. Não é uma igreja cheia. Não é. Sinto lhe informar. Não é uma igreja cheia. Mas é um reino povoado. Será que esse tem sido o nosso desejo? Ou será que nós temos feito de tudo? Esses dias eu me peguei olhando os inscritos no canal da igreja, chegamos a 103 inscritos. E aí eu fiquei, E aí uma pessoa disse assim: nossa, eu vi que a igreja tem um canal, muito bom, já tem 100 inscritos, uma igreja pequena, E se Deus quiser vai ter mais, Porque é um canal mais visto, Tem remunerações, tem isso, tem aquilo. E o meu pensamento, E eu fiquei: Senhor, será que isso tem sido o meu pensamento? Ou todas as vezes que eu coloco uma pregação lá no canal, a minha intenção tem sido que almas sejam
alcançadas? Será que são visualizações, né? Como o irmão uma vez falou comigo lá na rádio, a gente não olha aqui a audiência, mas eu espero que almas sejam transformadas por essa mensagem. Será que nós conseguimos olhar com as visões, com a visão além do alcance? Com aquela visão de águia? Ou será que nós só temos conseguido olhar coisas terrenas? Porque muita da verdade é, irmãos, o mundo ele só olha com olhos terrenos. Então, se eu sou uma pessoa que não sou bem sucedida financeiramente na vida, que eu não tenho um ministério grande, então eu não sou um crente muito bom aos olhos de Deus. Para eles é isso. Que pastor não tem carro? Eu não sei não, hein? A igreja às vezes passa por problemas financeiros, é porque Deus não está abençoando essa igreja. Uma igreja não é rica. Se ela fosse rica, ela podia alcançar mais vidas, a desculpa deles. Mas qual é a visão que nós temos tido em prol do reino do Senhor? Ou será que nós temos deixado tudo isso? Porque a verdade é, irmãos, eu já ouvi aqui de pessoas que vieram até aqui. Eles acharam que era uma igreja grande, num lugar aberto, maior, e por isso não congregam conosco. Eles se decepcionaram ao conhecer a igreja de São Gonçalo e ver que é uma igreja pobre. Mesmo o pastor tendo 153 mil inscritos no seu canal. Se decepcionaram pelo carro do pastor ser velho. Se decepcionaram. Será que o reino de Deus consiste nas coisas que você vê aqui nessa terra? Oi? Pode, vou deixar a irmã falar. Foi isso que te conquistou? Amém. Amém, minha irmã. Correto. É essa visão que nós precisamos ter. Tem gente que fica envergonhado. Eu já me senti no começo. Eu falei aqui para os irmãos na quarta-feira. Senti vergonha às vezes de dizer onde eu congregava. Aqui, por exemplo. A gente não tem uma placa, não tem... né? Mas quando eu comecei a olhar com olhos espirituais, eu falei, não adianta eu ter 100, 200 ovelhas que não amam ao Senhor junto comigo. Eu prefiro ter 10, 15, 20 que amam ao Senhor de todo o teu coração. Porque foi assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de ter multiplicado pães e peixe, e a palavra diz que a multidão seguia, então ele... deu um duro discurso, a ponto de todos o abandonarem. E só ficou os apóstolos, os discípulos. Ele diz, e vocês, não querem ir também não? Eu não vou dar mais comida para ninguém não, tá? Eu não vim aqui para isso não. Contrário do que muitas religiões têm pregado. Algumas igrejas têm pregado que a caridade é a obra de Deus. A obra de Deus consiste na caridade, não, tá? Não. É uma das partes da obra, mas a obra de Deus é reino, é alma se convertendo, não é caridade. Caridade é uma das coisas que a igreja faz, mas não é o foco da igreja. E o Senhor Jesus Cristo nessa pregação mostrou isso. E um dos seus discípulos se levanta e diz, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Naquele dia, o diabo também foi derrotado. Ele podia ter os discípulos pensando, e agora só sobrou a gente. Como é que a gente vai servir um mestre que só tem 12 discípulos? Que mestre é esse? Meia tigela? Mas eles reconheceram que não havia onde ir, porque só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Então não adianta o inimigo, porque é outra artimanha do inimigo, o inimigo tentar nos ludibriar, nos mostrando as coisas desse mundo, e fazendo nós olharmos igrejas lotadas, ricas, templos luxuosos, e achar que isso é o reino de Deus. Não é. O reino de Deus consiste nas almas ganhas para o reino dele.
o maior número de almas. Porque bem verdade é que o Senhor Jesus Cristo chamou convidados para uma ceia. A palavra do Senhor diz que o Senhor chamou para uma ceia. E haviam muitos convidados, e aqueles convidados começaram a dar desculpas dizendo que não poderiam ir. Então o Senhor diz: vão até as praças, as esquinas, busquem a todos que vocês encontrarem pelo caminho. Porque o importante é a ceia. Não eram as pessoas que iam entrar, mas a ceia. O importante é o reino. E o Senhor foi e chamou. E aqueles servos chamaram aquelas pessoas. E um dos servos disse: Senhor, fizemos o que o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse para eles: voltem, até que não haja mais lugar. Essa é a nossa função. A nossa vida deve ser vivida em prol do reino. E as demais coisas sejam acréscimos. Será mesmo, irmãos? Às vezes eu fico me perguntando dentro da minha casa se a minha vida é em prol do reino. E muitas das vezes eu me respondo, eu mesmo tenho que responder para mim de coração dizendo que não é. Que não é. Eu poderia fazer muito mais em prol do reino. Mas eu sou tão atarefado com as coisas aqui desse mundo que eu não tenho tempo para o reino do Senhor. O inimigo conseguiu cegar as nossas vistas e começarmos a olhar só para as coisas materiais. A limpeza do templo, do templo não, né? Que a gente chama de sala, mas a limpeza desse espaço, a preocupação com o copo que não pode faltar para os irmãos beberem água, com as compras, com isso, com aquilo outro. E falta-nos tempo para outras coisas, que se chamam vidas, almas, visitação, o cuidado com as almas. Então que o inimigo não feche os nossos olhos, porque essa é a segunda artimanha dele. E a terceira é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. A soberba da vida. E isso, eu posso afirmar categoricamente, é a maior falha da igreja de hoje. A soberba da vida. Em todos os pontos, irmãos. Falhamos achando que somos melhores do que os outros. Falhamos achando que a nossa congregação é melhor que a outra. Falhamos em tantos aspectos. A soberba entrou no coração da igreja de hoje de um jeito que é difícil de tirar. Aquele ato que nós fizemos aqui, aquele dia, por exemplo, de todos aqueles que precisavam pedir perdão ao Senhor viessem aqui à frente. Teve irmãos que não vieram. Não estou aqui para julgar, mas a verdade é, será que todos nós não precisamos pedir perdão a Deus? Foi um teste, irmãos. Foi um teste, porque todos nós precisamos. Todos nós. Todos nós falhamos. Porque, como foi dito aqui sobre Paulo, por exemplo, o bem que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Todos nós erramos diante de Deus. E todos nós precisamos de perdão. Precisamos nos reconciliar com Deus todos os dias. É como se durante o dia você discutisse com a sua esposa ou com seu marido e antes de dormir você não pudesse dormir brigado com ele. Então você vai lá e pede perdão. E durante a noite, enquanto você está dormindo, você falha com ele de novo. Você machuca de novo. Você, até com pensamentos ou sonho ou qualquer outra coisa. E aí de manhã você pede perdão de novo. Porque você quer viver bem com ele, com seu cônjuge. A verdade é essa, deveria ser, né? Na igreja. Tem muitos que nem isso fazem. Não conseguem pedir perdão para o cônjuge. Né? Como é que eu posso dizer que alguém é convertido dessa forma? Mas, aos olhos de Deus, deve ser a coisa que nós fazemos.
botar o Senhor Jesus Cristo como prioridade nas nossas manhãs. Senhor, venha a nós o teu reino. Então me ajuda, Senhor Jesus Cristo. Eu ponho o Senhor como prioridade. O Senhor como prioridade na minha vida. Não eu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque foi outra coisa que o diabo tentou Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo veio em prol de quem? Do reino. Do reino. Vidas convertidas. E aí o diabo, na sua astuta cilada, fala o que para Jesus? Então faz o seguinte, pula daqui, porque o Senhor vai parar tudo o que Ele está fazendo, para enviar seus anjos para te acolher. Mas o Senhor Jesus Cristo veio glorificar quem? O Pai, Ele mesmo disse. Ele veio mostrar que o Pai é bondoso, amoroso. Ele não queria tomar glória para si mesmo. Ele é o tempo todo dizendo, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para o meu Pai. E por isso a palavra do Senhor diz que a Jesus Cristo foi dado todo o poder sobre os céus e a terra, porque Ele cumpriu todo o propósito. Ele se humilhou para agradar ao Pai. A palavra do Senhor diz em Isaías que Ele foi como ovelha muda ao matadouro, e o Senhor agradou moê-lo. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi em nosso favor ao Pai. Ele queria agradar ao Pai e ao mesmo tempo salvar toda a humanidade. Porque era necessário um sacrifício, era necessário morte para que a justiça de Deus fosse feita. E como nós lemos hoje, no estudo de hoje, Ele veio morrer para que todos nós, Ele se humilhou, se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, fazendo-se menor do que a anjos, um pouco menor do que anjos, se humilhando, se despindo de tudo, toda a sua essência, de toda a tua glória, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos por Ele. Então Ele veio agradar ao Senhor, Ele veio agradar a Deus, e o diabo tentou tirar o foco dele, botando a soberba nele. Lucas capítulo 4. Versículo 9. E levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que ele está dizendo para o inimigo? Não é necessário que eu faça isso, porque Ele vai me guardar se eu precisar. Eu não preciso fazer algo para tentar provar que Deus me ama, ou que Ele cuida de mim, porque na hora certa Ele vai fazer. Foi o que o Senhor disse para ele, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não preciso tentá-lo, para saber se Ele me ama ou não, Ele vai fazer isso no momento certo. O Senhor Jesus Cristo venceu o inimigo, as tentações do inimigo, usando a palavra do Senhor, mas mostrando que a glória sempre é de Deus. A glória de Deus. A Ele toda a glória, toda a honra. Não são as vontades do mundo, não era o desejo dele de comer, não eram os desejos dele sobre esse mundo, de governar esse mundo. E não era o desejo dele de se sentir amado do Pai. Mas a glória toda de Deus. A missão deveria ser cumprida. O reino de Deus chegaria a todos nós. Porque a partir de Cristo, o reino de Deus nos foi dado. Nos foi dado, foi trazido a nós.
É como se nós estivéssemos em terras distantes, né? E a comida chegou até nós, o socorro veio até nós. Não fomos nós que fomos até o socorro, ele veio até nós. Ele veio até nós. Então a soberba dessa vida, assim também tentou o diabo a Eva, dizendo: você vai começar a saber de muitas coisas, será como Deus. E a verdade é que muitas das vezes pessoas querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer do seu jeito, dizendo: Deus entende porque esse é o meu jeito de fazer. Mas a vontade dele, a obra dele, o reino dele é feita como ele quer, não como nós queremos. E por isso nós devemos nos humilhar diante de Deus. A vontade dele é que a sua igreja ore, permaneça orando, conheça a palavra, pregue o evangelho, viva em prol da vontade dele. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Os desejos desse mundo vêm para nos afrontar. A verdade é. Irmãos, como é gostoso você ter dinheiro. Eu fico imaginando, que eu nunca tive isso. Dinheiro para você poder viajar para um lugar muito bom e não ter nada com que se preocupar ali em questão financeira. Você tem dinheiro para pagar tudo. Como deve ser gostoso isso? E não é pecado algum fazer isso. Não é pecado, tá? Passear, poder aproveitar, mas como é bom fazer essas coisas. Eu vivi isso um tempinho da minha vida, né? Foi quando eu fui para Natal na minha lua de mel, né? Me chamavam até de Senhor. Senhor Wellington, o senhor deseja alguma coisa? Eu falei: Senhor Wellington? Né? Nossa, nunca tinha sido, né? Sempre fui peão de obra. Mas como é bom isso, como é uma coisa gostosa, né? Mas há pessoas que isso entra no coração, a tal ponto dela não querer viver menos que isso. E aí ela diz: eu mereço comer do melhor dessa terra. Mas não é isso que a palavra diz. Você não merece nada e você não precisa disso. Você não precisa. Você precisa daquilo que te alimenta. Assim como Daniel não precisava dos manjares do rei. Ele tinha algo que eu não gosto, legumes, né? Era o mínimo. Era algo que o próprio, né, o cozinheiro disse para ele: mas se você não for alimentado, eu vou morrer. O rei vai olhar para você e vai ver você desnutrido, vai dizer que a culpa é minha. Ele diz: deixa então que a gente coma, e depois de alguns dias, se você olhar para nós e ver desnutrido, então a gente vai comer dos seus manjares. Mas se não, então deixa a gente do jeito que está. E a palavra diz que no final daqueles dias eles estavam melhores do que aqueles que comiam dos manjares. E aí eu entendo que a palavra diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Porque o povo ingrato, aquele povo do Egito, né, irmãos? Tinham um manjar e reclamaram, não reclamaram? Vocês sabiam que eles reclamaram de ter um manjar? Todos os dias alimento, não precisavam arar a terra, não precisavam cuidar de nada. Todos os dias vinha do céu manjar. Maná, maná. E aí o que eles fazem? Senhor, queremos carne. Né? Queremos carne. O Senhor então dá carne para eles. Filé mignon, né, irmãos? Mas dá. Mas não era aquilo que eles precisavam. Nós temos que aprender que o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, não nos é pregado para termos o melhor, mas para sermos melhor, para crescermos e frutificarmos em prol do reino, para sermos transformados, limpos, regenerados. É para que Ele pegue aquele homem todo sujo e limpe.
O reino de Deus é isso: limpar, justificar, purificar. Irmãos, eu sei que muitos podem dizer: ah, pastor, mas essa pregação não precisa ser para nós. A gente não vive disso. Não é o que eu vejo. A verdade é que muitas das vezes nós começamos a orar pedindo essas coisas. Nós começamos a desejar. O inimigo ele pode não nos dar, não conseguir que nós venhamos praticar, mas ele entra em nossos corações, nas nossas mentes, através das janelas do nosso corpo, que são os nossos olhos. E aí ele nos faz ter soberba, acharmos que somos autossuficientes. A Brunelli me perguntou, deixa eu ver se eu vou lembrar, que eu peco, né? Como é que eu vou ter certeza da salvação? Se eu peco, como eu tenho certeza da salvação? Falei, é simples. Porque a salvação não foi dada por merecimento. Se você acha que, eu pequei e eu não mereço ser salvo, então você acha que um dia pode merecer? Um dia você não vai mais pecar, então vai merecer ser salvo? Nós nunca merecemos, irmãos. E isso tem que estar nos nossos corações: eu não mereço. Tem um hino que nós até paramos de cantar um tempo, que diz isso: eu não mereço tanto amor, não sou digno do teu perdão. Não merecemos. Não merecemos. Mas foi por amor. Sabe que tem muitas pessoas que não merecem muitas atitudes nossas, né? Mas nós fazemos por amor. Aquele filho rebelde, né? Lembra de um filho rebelde que você tem? Se você não tiver, lembra de um filho de alguém que você sabe que é rebelde. Agora se coloca no lugar desse filho. Ele nunca vai merecer tudo que o pai e a mãe faz. Mas a verdade é que um pai e uma mãe, ele espera reconhecimento. Reconhecimento. A nossa atitude com Cristo é reconhecermos que tudo que Ele faz por nós não merecemos. Mas nós queremos fazer algo em prol dEle, porque nós entendemos tanto amor. Vamos orar. Encerrar, mas pode ir. Então nós vamos colocar de pé, entendendo, irmãos, que tudo que nós vivemos é por amor a Cristo. Então não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A palavra do Senhor diz: o mundo passa. Amém. O mundo passa e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.